Nádia. Hoje vamos falar aqui um bate-papo muito bacana sobre detox. Detox é a nova moda, né? Ei, Nádia, boa tarde, Nádia. Nádia, me pede aí para você entrar, vamos começar essa conversa aqui, falar de detox, dar dicas práticas aqui para essas meninas que estão entrando aqui nessa live, uma live aleatória, né? Uma live sem programação. Vamos aqui aceitar a Nádia, isso. Entre eu e Nadiele. Nadiele, minha convidada para hoje. Vamos lá, Nath. Aceitei você aí, pode entrar. Isso, garota. Tá bom, Nath? Ei, Ei, amiga, Ellen. Ajusta um pouquinho, Nath. Tá vendo você cortada. afastar? Não, é isso aí, assim tá legal agora. É porque a câmera, quando divide, né, ela fica um pouquinho diferente. Então, amiga, vamos começar nosso bate-papo aqui sobre detox? Vamos falar tudo sobre detox hoje? Como é que é? Vambora. Vambora esclarecer. Vamos chamar detox. Isso, na verdade, detox hoje virou uma modinha, né, Nath? Todo mundo fala de detox, todo mundo quer detox, mas vamos desmistificar. Vamos tirar o que está errado e deixar bem claro aqui o que é realmente um protocolo detox, né? Nós vamos tirar aqui os mitos hoje. Tá. E aí, amiga, a gente vai fazer um bate-bola? Deixa eu tirar aqui meu Um celular. bate-bola eu gosto. Sabe por que eu gosto do bate-bola? Que é o seguinte, você tem uma pegada mais científica e eu tenho uma pegada comportamental. Dá certinho a Eu acho que a dupla, né? combinação de nós duas é top, é top. Vamos falar de detox, só que, pasmem, eu consigo falar de detox de forma comportamental, pasmem. Eu E amo Nadi entrar é a que na consegue ciência da colocar a biologia. ciência. Você vai falar de ciência, a ciência por trás do detox, né? Amiga, mas me fala uma coisa aqui. Por que as pessoas sabem que o detox é tão importante e algumas não entram? Me explica. Eu acho que é mais por medo, Nadi. Eu vejo assim, sabe? As pessoas têm medo de um protocolo de detox. Talvez até pelas coisas erradas que elas pensam sobre o detox, né? Então, tem pessoas que pensam, por exemplo, que o detox é líquido. Nós temos que ficar com a dieta só de líquido para conseguir fazer um detox. Isso é um mito, mas as pessoas pensam, né? Eu vou Esse ficar de detox é chazinho e de só suco suco. verde? Me fala aí, esse é só suco verde? Esse aí já é um mito bem complicado, né? Achar que suco verde faz o detox. Né? E nós vamos falar aqui hoje. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. O negócio é mais diferente um pouquinho, né? Mas, Nath, começa a contar para nós um pouquinho sobre essa questão da inflamação. Porque eu acho assim, quando nós, seres humanos, quando nós entendemos a importância de fazer um detox, nós temos coragem de começar, nós temos a decisão de começar. E o que mais é importante hoje a gente entender, eu acho que é essa questão da inflamação crônica. Porque de tantas pessoas não fazerem o que tem que ser feito e fazerem o errado, as pessoas estão altamente inflamadas. O que você me fala sobre isso? Sim. O problema é a inflamação crônica, que é a inflamação silenciosa. É, vamos pensar assim: se eu corto a minha mão, vai doer ali, eu vou solucionar. Se eu tenho uma dor de dente, falando aqui como dentista, se o paciente chega com uma dor de dente, existe uma inflamação aguda ali. Ele sabe que existe inflamação e tudo que ele mais quer é resolver. Mas o problema é a tal inflamação crônica, que é uma inflamação silenciosa. E quando eu falo que as pessoas estão inflamadas, não é só, por exemplo, sintomas digestivos como estufamento, distensão. É aquela pessoa que anda sempre estressada, já acorda de mau humor, vive com TPM exacerbada, candidíase de repetição, unhas fracas, cabelo caindo, sem energia nenhuma, sem disposição. E aí a pessoa acha que isso é normal, né? E muitas vezes a gente também acha que é conosco, né? Você chega no trabalho e aquela pessoa tá ali atacando todo mundo, tá jogando pedra em todo mundo, tá com o nervo à flor da pele, estressado. Você dá bom dia, aquela pessoa responde com aquela cara, mas na verdade, eu vou falar para vocês, ela só está inflamada. Aí você tira agora essa responsabilidade de você. Não é nada contra você, é tudo sobre ela. Essa pessoa está inflamada, acreditem, ela está inflamada. Então, é o seguinte, aquela pessoa que, por exemplo, de manhã, gente, depois de um sono reparador, a gente deveria acordar descansados, né? A pessoa Sim. já acorda cansada, meio sem lógica. Já acorda com dor de cabeça, e aí ela vai e ao longo do dia vai tomando café atrás de café. Por quê?
porque para equilibrar o cansaço, né? Ela vai se entupindo de café por causa do cansaço. Toma remédio para dor de cabeça, porque a dor de cabeça ela é constante. Aí, ao longo do dia, o corpo vai dando sinais, porque é o seguinte, a gente vai ativando o nosso sistema imune há anos com essa inflamação crônica. Então, assim, anos ativando o sistema imune, e o sistema imune ele vai conversando com a gente. Ele vai dando sinais de que as coisas não estão legais, que não estão bem. Só que a gente vai calando, a gente vai mascarando esses sinais. Então, ele dá o sinal de que você está cansado, de que você está com dor de cabeça. E aí você vai tampando com remédio, com café. Aí chega à noite, que a pessoa deveria dormir. Aí a pessoa, pá, tá desperta. Tá tudo bagunçado, né? Aí, nesse horário que é para dormir, ela tá desperta. Aí ela começa a tomar remédio para dormir, porque ela não consegue dormir. E aí vai virando uma bola de neve. Aí a pessoa vai aumentando aquela inflamação. Então tá tudo errado. Gente, é tão comum. Hoje eu paro e penso, quando eu vejo as pessoas atacando assim do nada, e caçando briga, e mal-humoradas, e assim, eu falo assim, nossa, é o melhor que ela tem para oferecer. Provavelmente ela está inflamada. Mas, gente, a gente não precisa esperar os exames de sangue mostrarem alguma coisa. A gente não precisa esperar a doença chegar para a gente decidir mudar. Então, as pessoas gostam de dizer assim, ai, meus exames de sangue estão tudo ok. Elas, nossa, contam como se fosse um troféu, né? Gente, para o exame de sangue alterar, você pode saber, aí o negócio já tá feio. O negócio já tá feio. Na verdade, eu ouvi uma analogia que eu achei bem interessante. O exame que a gente faz, a bateria de exame que a gente costuma ir no médico fazer e tudo, né? Que é bacana, a gente tem que fazer mesmo, aqueles exames e tal. Aquele exame é como se fosse uma fotografia. Ele só consegue pegar o momento presente. Então, assim, se eu tirei uma fotografia agora, é o momento agora, exato. Então, isso é o exame. O exame só mostra o momento. Ele não mostra a tendência. E os sinais, você colocou muito bem aí, os sinais mostram uma tendência. Então, se eu estou, por exemplo, xingando o trânsito logo cedo, ou então eu amanheci cansada, e não quer dizer que eu esteja doente, mas isso é um sinal de que eu estou indo para um lugar que talvez não é o que eu quero. Eu posso estar indo para uma doença grave, eu posso estar indo para uma morte prematura, eu posso estar indo para um AVC, para muitas coisas. Eu posso estar indo para esse lugar. Não é o lugar que eu quero ir. Mas se eu fizer um exame hoje, pode ser que essa fotografia desse momento mostre que está tudo ok. Porque é só uma fotografia. Perfeita, amiga. Que analogia maravilhosa. Tem até uma frase que fala assim, né? Saúde... Como é que é? Saúde não é ausência de doenças. Então, assim, pode ser que não está mostrando ainda que você tem uma doença, mas não quer dizer que você esteja saudável, porque o corpo ele está conversando com você e te dando sinais e sintomas de que não está legal. Tudo me Então, vou aproveitar aqui a oportunidade e nós fizemos uma live sem avisar o horário, sem nada, porque nossa agenda não estava batendo, então a gente fez uma live sem programação, então eu vou pedir então que agora você que está com a gente aqui, manda aí para as pessoas que estão inflamadas, ou seja, manda para toda a sua lista, né? Porque eu acho que todo mundo está inflamado. Manda para a lista inteira já. Porque nós vamos dar umas dicas bem bacanas aqui de como startar aí um processo de saúde, como fazer essa questão do detox, né? Então vamos lá, Nádia. Pois é, e inclusive eu vou falar isso. Como é que surgiu essa questão do detox, gente? Na pandemia, muitas pessoas, inclusive nossas alunas, né? Muitos de nós, descontaram na comida e na bebida questões emocionais. Foi um fato na pandemia, né? E o que acontece? As pessoas ganharam peso. Podia até avisar lá no grupo, amiga. Você consegue avisar de outro celular e não, né? Eu consigo, sim. Eu tô até mandando aqui para algumas pessoas, mas aí eu mandei para algumas pessoas que quem puder aí, manda encaminha para algumas pessoas que vai ser muito bacana esse bate-papo aqui. E eu vou colocar no grupo lá agora. Eu vou colocar aqui. Pode falar que eu tô colocando no grupo aqui. Tá, então beleza. Então, as pessoas ganharam peso na pandemia, descontando pessoas que nem bebiam, começaram a tomar vinho todo dia praticamente, descontando emoções na comida, enfim. E elas ganharam peso. Só que se elas tivessem apenas ganhado peso, estava bem. Só que elas ferraram com a saúde intestinal. Nessa de ficar desregulando todo o corpo, elas ferraram com a saúde intestinal. E a gente, eu e a André, a gente estava conversando e a gente percebeu que as pessoas estavam inflamadas. Era um fato. E a gente começou a pesquisar e a entrar fundo nesse assunto, inflamação no intestino. Porque a gente percebeu que as pessoas
saíram daquele extremo ali de comer muito errado e passaram a se alimentar bem, passaram a fazer atividade física, suplementar, a melhorar os hábitos, mas não perdiam peso. O que explicava? Como que a pessoa está fazendo tudo certinho e não perde peso? Não tem lógica. A gente começou a ficar encucado com isso. Então, a gente começou a entender, sair do raso e mais profundo, para entender sobre inflamação no intestino, principalmente intestino, né? Que é o objetivo primário. E aí, com isso, a gente entendeu o seguinte: imagina seu corpo como se fosse uma fábrica. Essa fábrica, todos os dias, ela produz lixinhos naturais do funcionamento do corpo. Então, a gente produz toxinas, isso é normal. No final do dia, o nosso corpo é como se ele pegasse aqueles lixinhos da fábrica e colocasse para fora. E no dia seguinte, a sua fábrica vai funcionar a todo vapor, vai funcionar normalmente. Porque todos os dias à noite, o lixinho é colocado para fora da fábrica. Faz essa analogia aí que funciona bem. Agora, imagina você cheia de lixo dentro da sua fábrica, que é seu corpo. Por quê? Você não dorme bem, você anda sempre estressada, o cortisol seu está lá nas alturas, existe uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio das bactérias do seu intestino, as bactérias do mal vencendo as bactérias do bem, um quadro de inflamação. O seu corpo está aquela bagunça. Imagina a fábrica pegando fogo. Você acha que as suas células vão preocupar em colocar o lixinho para fora? Não, né? O que elas mais querem é apagar o incêndio. Então, toda a energia do seu corpo não vai agora para colocar o lixinho para fora, que seria o processo normal de emagrecimento. As células querem apagar o incêndio, não sabem por onde começar, então correndo para um lado e para o outro, porque o mais importante é sobreviver, apagar o incêndio. E aí, as mitocôndrias, que são as organelas que promovem a queima de gordura, pegam aquele excesso de energia ali, transformam, excesso de gordura e transformam em energia, que promove o emagrecimento verdadeiro, elas não conseguem trabalhar. O seu metabolismo fica lento. Porque o lixinho não está sendo colocado para fora de forma efetiva. E nessa bagunça, as mitocôndrias não conseguem trabalhar. Então, se a gente quer queimar gordura, a gente tem que garantir que nós sejamos desinflamados. Por quê? As nossas mitocôndrias vão trabalhar a todo vapor. Então, a gente tem que fornecer alimentos para essas mitocôndrias. Então, o detox é uma oportunidade de você organizar essa fábrica, organizar a casa. Então, desde o treino que é proposto, né, uma rotina ideal. É claro que a gente propõe uma rotina ideal, mas você vai adaptar a sua realidade. Mas desde um treino em jejum favorece as mitocôndrias. A segunda etapa, a gente alimenta, a gente enriquece de micronutrientes para alimentar as mitocôndrias. Muitas vezes a pessoa está focada só nos macronutrientes, que é gordura, proteína e carboidratos, em contar calorias, mas se esquece dos micronutrientes. Aí a pessoa fala assim, poxa, eu faço dieta e não emagreço. E como é que estão as suas mitocôndrias? Elas estão funcionando mesmo? Como está o funcionamento delas? Então, isso tudo tem a ver com desinflamar, com a desinflamação. E o projeto do Detox é uma oportunidade de você colocar suas mitocôndrias a todo vapor. Gente, é impressionante. Depois que você termina o detox, seu metabolismo está 1000, porque você favoreceu esse ambiente aí. Ficou claro? E a gente ouve assim, depoimentos maravilhosos, porque na verdade o que acontece? A maioria das pessoas querem emagrecer, tá tudo certo, precisamos emagrecer, tá? Mas se não faz essa limpeza antes, se não faz essa desintoxicação, tem muita frustração no processo. Porque as pessoas querem emagrecer, elas querem direto no ponto, emagrecer, tá, é lícito, é legal. Mas se tiver precisando de uma desinflamação, o processo de emagrecimento não vai funcionar como você colocou. E interessante, aí nós temos também outros processos que nós precisamos. Eu tenho alunas, eu tenho uma aluna, por exemplo, no nosso método, que o objetivo dela é ganho de massa muscular, e ela não conseguia ganhar massa muscular. Então, ela precisou desinflamar o corpo, passar pelo detox, e agora ela já ganhou 4 quilos, que era o objetivo dela. Então, na verdade, não é só sobre emagrecer, é sobre fazer o corpo funcionar. Então, é sobre saúde, é sobre ter disposição, é sobre não ficar com essas doenças aí todas, e é sobre emagrecer também, mas é sobre ter uma vida equilibrada, né? Sim. E eu tenho resultado, tem vários resultados mesmo de gente que ganhou massa, né? Tem outro resultado também, eu vou até compartilhar, de uma moça que ganhou 2 quilos de massa magra, que é muito difícil, Sim. É bem desafiante depois do detox. É impressionante. Legal demais. Ó, amiga, qual que é a forma certa da gente pensar ao fazer o detox? Você que vai para o comportamental. Qual deve ser o pensamento? Então, olha só, o adulto, ele age muito diferente da criança. Então, uma criança, se você fala com uma criança assim, faça isso, ela faz, até com raiva ela faz, não concordando ela faz, e na criança ela obedece sem entender o processo. O adulto, ele não faz. Nós, adultos, nós não fazemos se nós não entendemos o que está acontecendo.
Então, eu acho que o mais interessante para entrar no processo, no protocolo, para conseguir fazer todo o protocolo como tem que ser feito, é nós, né, como adultos que nós somos, entender uma live como essa aqui é uma live que traz essa clareza para o adulto, né? Então, por isso que a gente faz dá essas informações aqui. E nós temos também, todos nós do Método, temos no nosso Instagram vários reels, né, aqueles vídeos curtinhos que explicam também sobre o detox. Então, nós precisamos entender que é importante para nós o detox. Não é assim, simplesmente fazer um detox de qualquer jeito, porque todo mundo está fazendo detox, eu faço detox. Quando eu entro assim, fazendo porque todo mundo está fazendo, normalmente, na primeira dificuldade, eu vou ter a tendência de desistir. Porque não é que o detox seja difícil, mas o detox, ele é diferente da nossa rotina. Tudo que é diferente, eu preciso estar com vontade de fazer, porque senão eu não vou fazer. E de onde que vem, então, essa vontade? A tal da motivação. Todo mundo busca motivação. Então, de onde que vem essa motivação ou essa vontade de fazer um protocolo de detox bem feito? Quando nós entendemos que nós precisamos, para tudo isso que nós estamos falando aqui, para emagrecer, para ganhar de massa muscular, para ter mais saúde. Então, quando eu entendo, por exemplo, eu gosto, por exemplo, gosto muito de pão de sal, né? Pão francês, eu gosto muito. Mas quando eu começo, eu adulta, eu entendo, cada vez eu procuro entender mais o que o trigo estraga meu corpo. Eu entendo o que é um café da manhã, se eu tomar, por exemplo, um café com pão e manteiga. O que significa esse café? Quando eu entendo isso, eu fico com mais facilidade de fazer uma outra escolha. Então, eu já não quero só comer porque eu gosto. Eu gosto, eu continuo gostando, mas eu aumento a minha consciência. Então, sobre o detox é a mesma coisa. Nós precisamos aumentar a nossa consciência. Então, aqui nessa live hoje, e nós vamos deixar gravado aqui depois, tanto no meu Instagram como no seu, nós vamos falar sobre o porquê. Nós vamos explicar as questões por trás do protocolo de detox. E quanto mais o adulto entende, mais vem aquela força de dentro para fora. Isso que é a verdadeira motivação. A motivação, na verdade, é um motivo para a ação. É quando eu acho dentro de mim os motivos, eu acho dentro de mim a razão para eu fazer qualquer coisa que seja. Eu acho que essa é a melhor forma de entrar no detox. Com consciência. Amiga, amei que você entrou nesse assunto. Coincidência que eu também quero falar um pouquinho sobre isso, mas biologicamente. E se tratando de hábitos, né? Quando a gente vai iniciar uma mudança, a estrela por trás disso, no nosso corpo, é um neurotransmissor chamado dopamina, que você também já falou muito sobre a dopamina, né? Então, a dopamina é um neurotransmissor que está relacionado à motivação e o prazer. Então, você tem um motivo que te leva à ação, isso gera um prazer que te faz continuar naquilo dali. Só que essa dopamina, ela tem uma memória. Então, a gente pode trabalhar a favor dessa engenharia do nosso cérebro. Deixa eu explicar o que acontece. Se o detox é uma oportunidade de você estabelecer um caminho, pequenas metas, para você criar um prazer a longo prazo, que nós estamos viciados em prazeres momentâneos. Né? Então, assim, eu como um chocolate, eu me sinto bem, libera dopamina ali, e aí eu quero continuar comendo chocolate, só que é um prazer momentâneo. Depois eu fico arrependida, frustrada. E aí, o que acontece? No detox, a gente tem a oportunidade, igual eu te falei, essa dopamina, ela tem uma memória. Então, se eu, por exemplo, estabeleço que no detox eu quero eliminar 5 quilos, não é uma boa estratégia. Porque se eu não elimino esses 5 quilos, a minha dopamina, ela tem memória. Todas as vezes que eu pensar em entrar no foco, eu vou lembrar que eu estabeleci uma meta de eliminar 5 quilos e eu não atingi. Se eu resolvo fazer uma atividade física e eu coloco que eu quero atingir o corpo da Grazi Massafera, provavelmente eu não vou chegar no corpo da Grazi Massafera. Eu perco de aproveitar o melhor da atividade física, que tem 1001 benefícios, como liberar endorfina, eu me sentir bem, autocuidado, vou sentir animada, meu corpo vai mudar, vai transformar. Eu foco na meta errada, que é chegar no corpo da Grazi Massafera, e minha dopamina tem memória. Todas as vezes que eu pensar em fazer atividade física, eu vou lembrar que eu não cheguei perto do corpo da Grazi. Então, assim, quando eu estabeleço no detox um caminho, uma meta clara, qual que é a meta do desafio detox? Cumprir o desafio. E nesse caminho, que são 18 dias, eu estabeleço metas, pequenas vitórias. Por exemplo, aprender, me forçar a acordar mais cedo. Me forçar no bom sentido, porque eu tenho que, para criar hábitos, eu tenho que realmente ter um esforço ali. Então, por exemplo, se alguém que fala assim que só toma um copo de água à noite e se sente bem, ela acha que o corpo dela só precisa daquele copo de água à noite. Tem muita gente que só toma um copo de água à noite quando chega em casa.
Mas o corpo, ele tem capacidade de se adaptar aos bons hábitos e aos hábitos ruins também. Então, é uma adaptação, é uma homeostase. Seu corpo adaptou a essa escassez de água que você oferece para ele. Mas não quer dizer que você fica bem só com esse copo de água, não. Porque o nosso corpo, 70% dele é água, né? Precisa para as reações enzimáticas. Então, o detox é uma oportunidade de você estabelecendo pequenas metas e vencendo ali até chegar na meta final, que são os 18 dias. Aí você vai criar uma memória de uma vitória. Então, a gente não vai olhar para o final do desafio, a gente vai olhar para o final do dia. É tanto que cada dia a gente coloca 1 de 18, check. 2 de 18, check. 3 de 18, check. Então, você vai olhar para o fim do dia. E aí, estabelecer pequenas vitórias, pequenas metas. Então, talvez a pessoa fale assim, gente, mas eu fiz um projeto ali, um desafio, eu eliminei só 800 gramas. Aí a pessoa olha com aquele olhar de frustração, sem achar prazer naquilo ali. Só que se ela olhar, ela estava toda bagunçada. Ela estava tomando refrigerante todo dia, estava tomando álcool direto, estava comendo tudo errado, estava dormindo mal, acordando tarde, sem energia nenhuma. Ela passa no detox, por exemplo, o projeto como detox, acordar mais cedo, dormir mais cedo, trabalhar o sono, trabalhar a hidratação, trabalhar a alimentação anti-inflamatória. E aí, essas vitórias, ela tem que comemorar. Então, é estabelecer metas e expectativas palpáveis, claras, palpáveis. Não adianta colocar metas que você não tem controle. Por exemplo, emagrecer 5 quilos, 7 quilos num projeto de desafio, você não tem controle. Mas dá o seu melhor, fazer exercício todo dia, fazer uma alimentação anti-inflamatória, cuidar do seu sono, gerenciar o estresse, são coisas que você consegue controlar. Então, o detox é uma oportunidade de você reprogramar suas bactérias no intestino, de você reprogramar suas papilas da língua e de você criar uma memória positiva na sua dopamina de que você é capaz, de que você consegue. Nossa, Nádia, importantíssimo. Esse ajuste que você fez aí, perfeito. Porque, na verdade, às vezes nós mesmos jogamos contra nós. Então, quando eu coloco essa expectativa lá em cima, eu estou jogando contra mim mesma. E eu acho que são as pessoas que me atrapalham, mas, na verdade, é um jeito de pensar errado que é muito forte contra nós mesmos, né? Excelente essa dica que você deu aí, gostei demais. Então, é o que a gente sempre ouve, foco no processo. Ou então, acredite no processo. Essas duas frases que são tão comuns hoje em dia, bate muito com isso. Então, a sua meta é o processo do detox, é a rotina, não é perder tantos quilos. E o perder tantos quilos, ou dormir melhor, tudo isso vai vir como consequência. Excelente. Muito bom. Obrigada pela contribuição aí. Amiga, mas e o tal dois pilares importantes que a gente tem no detox, que é controlar o estresse, a ansiedade e o sono. E o tal do estresse, ele é tão ruim assim? A ansiedade é tão ruim assim? Você que fala sempre. Ô, Nádia, você sabe disso, que a gente é amiga já de muitos anos, e quem me segue aqui sabe também, porque eu sempre conto, porque eu acho que é importante contar meu depoimento, porque eu fui vítima, né, durante muitos anos do distúrbio da ansiedade, que hoje também é chamado de transtorno transtorno da ansiedade generalizada, né? É isso? É mais ou menos isso. Antigamente chamava transtorno da ansiedade, simplesmente. Foi quando eu fui diagnosticada. E a ansiedade hoje é um mal que está, assim, assolando a humanidade. As pessoas estão altamente ansiosas, altamente estressadas. E se nós não dermos um olhar para isso com mais amor, com mais cuidado, realmente a gente vai pagar um preço muito alto. O estresse, ele mata. É porque, na verdade, quando uma pessoa morre, que vem desse estresse danado assim todo, não está escrito no óbito lá que a causa mortes, nunca vai ser estresse. Na verdade, o estresse, ele danifica outros processos dentro de nós e a pessoa morre de um infarto, morre de sei lá, um coração que não está funcionando, morre de outras questões. Mas, na verdade, quem desencadeou esse processo de doença foi o estresse. Então, o estresse, ele é muito positivo na nossa vida quando ele é um estresse gerenciado, é um estresse da quantidade correta. Então, a gente pode ter picos de estresse, que o estresse nos leva para ação, nos leva a ser pessoas melhores, depois a gente volta para a normalidade, depois a gente pode ter o estresse de novo. O problema é que hoje nós vivemos num pico, um atrás do outro, de estresse. E aí isso realmente tem trazido uma ansiedade muito forte para nós, todos nós. Depois da pandemia, então, piorou muito. Mas a alimentação errada, a inflamação do corpo, ela é fundamental dentro do estresse, tanto do gerenciamento do estresse, quanto do problema, do estouro do estresse. Então, a alimentação está por trás de tudo isso. Então, a alimentação errada vai trazer inflamação, a inflamação ou a intoxicação vai piorar muito esse processo de estresse.
E o contrário também é verdadeiro. Quando eu estou desintoxicando meu organismo, quando estou tendo esse olhar para a minha alimentação, estou tirando por um tempo, pelo menos, os alimentos inflamatórios, eu consigo tirar essa pressão de cima do meu organismo e isso traz para nós um alívio da ansiedade e do estresse. Então, assim, nós não podemos dizer que o detox seja um remédio para a ansiedade. Mas aqui entre nós é mais ou menos isso que acontece. Pois é, e amiga, biologicamente, a gente também não pode deixar de falar do cortisol, né? Que está relacionado ao estresse. O cortisol, sim, ele é positivo, né? Então, controlado. Então, quando a gente levanta, a gente até mostra isso para as desafiadas, que 8, 9 horas é o pico do cortisol. Então, é aquilo que nos move, que mostra para o corpo da gente que a gente acordou, que a gente vai vencer aquele dia. E agora, quando ele está desregulado, acontece o quê? O excesso de cortisol vai favorecer o acúmulo de gordura, principalmente o abdominal. Aí a pessoa começa a ganhar gordura abdominal, as pernas, os braços estão finos, mas a gordura começa a crescer aqui. É um sinal de uma pessoa inflamada. Começa a diminuir os níveis de glutamina, que garante a integridade da parede intestinal. Então, o intestino, as células, elas estão ali unidas e a glutamina favorece essa integridade. Com o cortisol alterado, há uma permeabilidade, aumenta a permeabilidade, isso gera mais inflamação. Aumenta a produção de grelina, que sinaliza que o corpo está com fome. Então, a pessoa já está inflamada, já está aquele caos e, além de tudo, está com mais fome ainda na inflamação. Por quê? Aumenta a produção desse hormônio chamado grelina. E aí vira um caos total, né? Vira uma bola de neve. Então, no detox, um dos pilares para a desinflamação é esse gerenciamento do estresse, que está atrelado ao cortisol. Eu acho que a gente pode definir o protocolo de detox como um olhar para nós mesmos, né? Então, nós estamos olhando para as nossas necessidades, nós estamos olhando para os sinais que estão aparecendo, dizendo que nosso corpo está precisando de atenção. Então, nós estamos olhando para nós e cuidando de nós mesmos. Então, são 18 dias onde a prioridade você procura que seja você, que seja o seu corpo, que seja a sua saúde, né? Então, isso é um presente que nós podemos dar, né? Nós estamos chegando no final aqui já, porque nós prometemos fazer uma live rápida, né, amiga? Mas isso, fala um pouquinho, nós estamos já chegando. A gente pode fazer, né, algumas lives aleatórias explicando um pouco mais, né? Pronto, de repente a gente pode fazer até outra manhã. Vamos tirar uma foto aqui para colocar na capa aqui? Vamos tirar uma foto nós duas? Faz cara de paisagem que eu vou tirar uma foto aqui. Tirou? Pronto, tirou. Bom, então, olha só, vamos fechar aqui a nossa conversa aqui para quem está ao vivo, para quem vai ouvir depois, deixando o convite. Nós estamos formando mais uma turma. Nós terminamos uma turma muita, a gente não costuma fazer uma turma tão próxima da outra, mas as pessoas estão pedindo outra turma do Detox, então nós estamos começando uma turma na terça-feira. Então, para que as pessoas participem, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer a inscrição dela e quando ela faz a inscrição, ela recebe, então, toda a orientação, o que ela vai comer, o que ela não deve comer, ela vai receber a lista de feira dela, a listinha do como ela vai preparar os alimentos dela. É tudo muito simples, é tudo muito, tipo, abóbora, batata, arroz, não tem nada demais, não tem nada de... É comida, né, amiga? É comida, é um detox, é comida. E nós temos também aí uma promoção especial, mas para isso vamos falar no privado com quem nos procurar, né? Então, se você quer conhecer um pouco mais, pergunte para nós como funciona e que promoção é essa que nós temos, porque nós estamos fechando essa turma aí, que vai começar na terça-feira. Serão 18 dias, esses 18 dias é dividido em 3 etapas de 6 dias cada. Pois é, amiga, porque o verão, a gente muda a mentalidade agora, né? Não adianta chegar em novembro desesperada para vestir. Não, querendo usar biquininho de lacinho, não funciona, não. Não funciona. Então, agora é a hora de dar aquela secadinha, né? Dar aquela secadinha agora, né? Então, beleza, amiga. Vamos deixar salvo aqui para quem quiser assistir, quem quiser encaminhar para as pessoas depois, porque nós precisamos aumentar nossa consciência. Porque quanto mais a gente entende as coisas, quanto mais a gente aprende, mais a gente vive. E nosso objetivo é viver mais e melhor, né? Sim. Ter uma vida plena, né? Uma vida plena que a vida plena passa também pela saúde, né? Beijo, amiga. Beijo. Obrigada. Fica com Deus. E até a próxima live aleatória, se Deus quiser. Tchau, tchau.